Olá, bom dia pessoal, bom dia todo mundo, bom dia Brasil. Domingo, 7 da manhã em Brasília. Eba, que maravilha. Estamos aqui com mais um Domingo é Dia Útil no canal Lanterna Biográfica e estou muito animado de estar fazendo isso todo domingo e espero estar contribuindo, né, com o domingo e com a vida de cada um que está assistindo a gente aqui. Pessoal, vamos começar o domingo sempre, todos os dias, sempre trabalhando o nosso corpo, legal? Sempre acordando o corpo, sempre se esticando, né? Então, puxa aí os braços para cima, estica para um lado, estica para o outro, beleza? Lembra que você tem um corpo, esse corpo é um templo sagrado, esse corpo é o que a gente traz assim para a gente ter essa experiência terrena, né? Então é muito importante cuidar desse nosso corpo. Todo dia de manhã fazer alguma coisinha para acordar o corpo. Legal? Fazer algum exercício, aquilo que você gosta, né? Pode ser um alongamento, pode ser um exercício mais forte. Tem gente que gosta de correr, tem gente que gosta de nadar, vai pular, vai correr, vai malhar. Faz yoga, muito legal. A gente aqui em casa faz yoga todo dia de manhã. Então, é importante cuidar do corpo. Lembrando assim, o corpo, ele está super conectado com a mente. Não dá para separar a mente e corpo, né, gente? É tudo, na verdade, parte de uma coisa só. Então, ao você trabalhar o teu corpo, você também está trabalhando suas emoções, você está alimentando também tua mente, teus pensamentos, e, consequentemente, vai ter uma consequência direta no teu comportamento. Tá legal? Então, assim, alimenta sua mente e alimenta seu corpo. Acorda teu corpo todo dia de manhã, e domingo como eu disse, é o dia mais útil que tem para a gente definir o que quer fazer da vida, para a gente planejar nossa semana, para a gente ler, é um dia que a gente tem mais livre para ligar para as pessoas que a gente gosta. Então, assim, aproveita o domingo ao máximo. O domingo tem essa energia do sol, chama a energia do sol, né? E manda ver mesmo no domingão. Legal? Olha, domingo passado a gente estava falando, eu falei aqui para você de modelagem. Falei assim, a estratégia, uma das estratégias mais recomendadas por coaches do mundo inteiro é você modelar alguém que já tenha tido os resultados que você quer ter. Tá lembrado? Eu compartilhei com você os 3 passos da modelagem. Basicamente era, a primeira coisa, escolha um modelo, escolha alguém extraordinário que você quer copiar, alguém que você quer modelar, alguém que seria assim um mestre para você aprender, né? Fazer como essa pessoa fez, tá certo? Então, primeiro passo, modelagem, escolher o modelo que você vai seguir, o modelo daquela pessoa que, poxa, atingiu os objetivos que você quer atingir, tá certo? Então, o primeiro passo é escolher o modelo. Segundo passo da modelagem, isso é um recapitulativo, tá, gente, do domingo passado. Segundo passo é você assimilar o que essa pessoa fez, aprender com ela, né? Então, se chama muito de assimilação até inconsciente, porque é o processo de aprendizagem que a gente faz naturalmente se a gente está próximo com a pessoa. E eu falei para você, olha, esse processo você vai procurar reproduzir até o movimento, a postura corporal dessa pessoa, os micromovimentos musculares, porque a ideia é você passar a sentir o que ela sente, pensar como ela pensa, né? Então você vai copiar não só as ações, mas também a, as feições até, né? Você vai copiar a maneira às vezes, de se vestir, a maneira de andar, a maneira de falar, o tom da voz, porque você quer escutar como ela escuta, ver como ela vê, sentir como ela sente as coisas, pensar como essa pessoa pensa, né? E você vai, na sequência, praticar, você vai aplicar aquilo que você está copiando até você obter, e vai ficar iterando nisso aí, até você começar a obter os resultados que essa pessoa tem, os mesmos resultados que ela tem. Então, esse basicamente é o processo de modelagem, né? Em que você passa
de um modelo, da escolha do modelo para aprendizagem para ação, né? Você precisa colocar em prática para conseguir ter resultado. Legal, gente? Isso é bacana porque é importante sempre lembrar, a gente está aqui e a nossa vocação no Lanterna Biográfica realmente transmitir conhecimento, compartilhar conhecimento, essa é a nossa vocação aqui nesse canal. Mas é importante que você saiba que conhecimento não muda a tua vida. O que muda a tua vida é a ação. O que muda a tua vida é a execução. Então, se você só ficar no conhecimento, eu posso falar, porque eu sou acadêmico, né? Eu venho da área acadêmica, sou professor, pesquisador há muitos anos. Então, eu conheço muita gente que só está no conhecimento, 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 acumulando conhecimento, mas que não pratica. Aliás, às vezes é uma decepção cá entre nós, escolas de administração que não colocam em prática o que é ensinado na sala de aula, né? Muitas fazem isso, né? Muitas, a gente, vai na sala de aula, a gente ensina a organizar, ensina a planejar, ensina a implementar, ensina, gestão do tempo, ensina método, ensina um monte de coisa, às vezes, numa aula, né, num curso de administração, e você vai ver como é que a escola é administrada, infelizmente, muitas coisas que às vezes a gente, como professor, ensina na sala de aula não são aplicadas, né, na própria escola. Então, casa de ferreiro, espeta de pau, muitas vezes, né. Então é o seguinte, não adianta só você aprender, não adianta só você acumular conhecimento, você precisa praticar. Então eu tinha deixado para você, né? E quem não assistiu, assiste o Domingo é Dia Útil lá do domingo passado, né? Eu falei dessa estratégia da modelagem. Eu tinha deixado como exercício você escolher um modelo, né? Escolhe um modelo de alguém que te inspira, de alguém que você gostaria, eu quero ser como essa pessoa, né? Eu quero obter esse resultado aqui, né? Então, se o teu problema é financeiro, escolhe um bilionário, né? Para você copiar, para você estudar como é que essa pessoa chegou lá, né? Tem milionários e bilionários que começaram do zero. Então é legal, até dei uma dica de você ler biografias, né? Leia biografias dessas pessoas, tá? E se tiver autobiografia, melhor ainda, né? Autobiografia ou livros escritos por essas pessoas, melhor ainda, porque ao ler um livro escrito pela pessoa, você vai pegar nas linhas e nas entrelinhas a maneira como essa pessoa pensa, né? Você vai começar a assimilar a maneira como essa pessoa pensa. Então, muito interessante você praticar modelagem, tá? E é um processo de aprendizado, gente. É um processo de aprendizado onde você tem que colocar na prática para ter resultado, como todo processo de aprendizado, ok? Então, esse foi o assunto do domingo passado, né? Modelagem, essa estratégia que é muito poderosa. Qualquer que seja tua questão aí na roda da vida, estimulo você, encorajo você realmente a pensar no modelo, pensar em alguém que, conseguiu sair às vezes de uma situação parecida com a que você está e chegar numa situação que você deseja, né, chegar. Pessoal, esse assunto da modelagem foi o assunto da semana passada, tá? E eu disse a você que o assunto de hoje, eu disse, é quando modelagem não funciona, né? E eu, acabei de falar para você, modelagem é super poderoso. Faça, modele, escolha pessoas que você admira, ou que saíram às vezes da situação em que você está e chegaram numa situação que você deseja, e estude o que essas pessoas fizeram, estude como elas pensam, como elas se vestem, como elas andam, como elas se movimentam, postura corporal, né? Tudo isso ajuda. Modelagem, então, super, super importante, super poderoso como estratégia, tá? Só que nem sempre funciona, tá? E eu disse para você, hoje o tema, né? O tema de hoje é ser quando é que modelagem não funciona. Tá? Então, eu quero falar isso para você agora, porque nem todo coach vai falar isso e, na verdade, nem todo processo de coaching trabalha esse aspecto aí da nossa vida, tá? Mas é importante que você saiba, modelagem não funciona em duas situações, tá? Em duas situações particulares, tá? Primeira, ela não funciona quando você quer chegar em um lugar onde ninguém tenha chegado, né? Ou quando você quer fazer algo que nunca tenha sido feito antes, tá?
não funciona nesse caso por definição, porque você só vai achar modelos de pessoas que chegaram em algum lugar. Se você quer fazer alguma coisa que ninguém nunca fez, né, você não vai achar o modelo, tá? E aí não dá para copiar exatamente. Você pode fazer o que nesse caso? Você pode copiar pequenas estratégias de um de outro, de uma pessoa e de outra, e tentar montar o teu próprio caminho, né? E é isso que eu aconselho, inclusive. Mas se você quer chegar num lugar onde ninguém nunca chegou, né, ou fazer algo que ninguém nunca fez, aí fica mais difícil aplicar modelagem, tá? Pô, você deve estar pensando, mas como assim, né? Realmente, na maioria das vezes, né, o que a gente quer fazer, alguém já conseguiu, né? Na maioria das vezes, né, e para técnica, para aprender técnicas, modelagem é muito poderoso mesmo, muito útil. Então, na maioria das vezes, isso não acontece com as pessoas, né? As pessoas querem chegar num lugar onde outras pessoas já chegaram. Então, na maioria das vezes, modelagem vai funcionar, tá? Mas nesse caso específico, de você querer fazer alguma coisa que ninguém nunca fez, modelagem não vai funcionar. E o segundo caso, então esse primeiro caso eu acho meio teórico até, né? Fazer algo que ninguém nunca fez. Depende, né? São raras as situações, tá? Mas tem um outro caso que é bastante comum, tá? E aí é meio que um ponto cego, assim, que a galera às vezes fica querendo usar modelagem, né, e copiando os outros, tá? Para tentar encontrar o próprio rumo na vida, sabe? Para tentar encontrar o seu próprio porquê, para tentar encontrar o que, que veio fazer aqui no planeta Terra. E aí modelagem não funciona. E isso eu queria que você até, pô, entendesse e escrevesse aí, porque, olha, modelagem é super poderoso, mas não funciona se você está querendo se encontrar, se você está querendo encontrar o seu porquê, se você está querendo encontrar o seu rumo na vida, se você está perdido e ainda está tentando manifestar aí no mundo para que veio e sem saber muito bem o para que veio, né? E essa busca, que é muito interna, para isso modelagem não funciona, porque modelagem, por definição, você vai olhar para o externo, você vai olhar para o que o outro está fazendo, tá? E a maioria das pessoas já está fazendo isso, está olhando para o externo. O problema é na escolha dos modelos, né? A maioria das pessoas está seguindo, pô, tá seguindo gente que faz blog, influenciador, um monte de gente aí que está mais na aparência, no parecer do que no ser, né? Ou então você está copiando, pô, um cara que está bombando, sei lá, no Instagram, uma pessoa que está bombando não sei o que na mídia social, que na real tá só no oba-oba e que na verdade, porra, não é nem o modelo que você devia estar copiando, mas você está copiando, vai saber por quê. E aí tem que escolher melhor os modelos, primeiro passo. E segundo passo é o seguinte, qual que é a tua vocação? Qual que é o teu porquê? Qual que é o teu rumo na vida? Por que que você está aqui? Para que você quer estar aqui? Essas perguntas, nenhuma pessoa externa vai poder responder por você, tá? Essas perguntas são fundamentais para você realmente ter uma vida que faz sentido, para você realmente usar teu tempo aqui na Terra da maneira útil, mais útil possível, né? Servindo realmente um propósito maior. Pô, ficar olhando para modelos externos não vai te ajudar nisso, entendeu? Você pode até pegar um modelo de alguém que, poxa, que se doou, entendeu? Você pode até pegar um modelo de alguém que serviu pra caramba, né? Do tipo, pô, um Mahatma Gandhi, sabe? Um cara que eu admiro pra caramba, se serviu pra caramba. Você pode até copiar esse modelo numa certa forma. Mas o que que isso quer dizer? Quer dizer que você acha que o teu propósito também é servir, então você meio que já está achando o teu rumo. Mas se você está perdido, não tem como copiar, entendeu? E você ficar só procurando, pô, caso de sucesso aqui e ali, pode te deixar mais perdido ainda. É importante você saber
que, poxa, para encontrar o rumo na vida, você precisa olhar para dentro, entendeu? Para conseguir se fortalecer, muitas vezes você precisa se olhar para dentro, né? Ter mais qualidade de vida implica você se olhar para dentro, tá? E não adianta só ficar procurando, então, modelos fora, né? Olha só, então estou falando o quê? Que modelagem é super importante. Modelagem, como eu falei domingo passado, escolha um modelo legal porque de alguém que já chegou onde você quer chegar. Mas, cuidado, para encontrar o próprio rumo na vida, modelagem não vai funcionar. Entendeu? Então, modelagem é ótimo para você aprender técnicas. É ótimo para, se você sabe onde você quer chegar, você escolher um modelo que já chegou lá e que você vai copiar, estudar o que essa pessoa fez, aprender com ela, né? Realmente aprender com a experiência dos outros, né? Sempre, sempre útil, tá? Agora, se você não sabe onde você quer chegar, fica difícil. Modelagem não vai te ajudar, né? E para a gente encontrar o próprio porquê, o próprio rumo na vida, o porquê está aqui, aquela motivação realmente interna que vem de dentro, né? Que é o teu propósito na vida, que é você estar aqui usando o teu tempo para realmente uma causa útil, né? Para que você venha realmente aqui manifestar o teu porquê, né? Por que você está aqui nesse planeta? Aí ficar olhando para fora não adianta, preciso olhar para dentro, tá? E esse processo de olhar para dentro, ele realmente, primeiro, é um processo, segundo, você talvez precise de um método, e terceiro se você ficar buscando fora o que está dentro, não vai encontrar, né? Você vai perder seu tempo. Então, estou falando hoje de modelagem, dos casos em que modelagem não funciona, né? Então, para quem está chegando agora, só recapitulando, tem dois casos que modelagem não funciona. O primeiro é quando você quer fazer algo que nunca ninguém fez, né? Que pode ser raro, mas pode acontecer, tá? E o segundo é quando você está buscando o teu propósito mesmo, está buscando o teu rumo na vida, tá? E aí você ficar olhando para fora, modelos, né? Não vai te ajudar, né? Você pode aprender com as pessoas o que elas fizeram para chegar onde elas estão, mas você dificilmente vai aprender com as pessoas se você deve ou não estar lá, né? Se esse é o seu caminho ou não, né? Então, esse processo você precisa fazer internamente, né? Esse processo você precisa fazer internamente. Não quer dizer que tudo que você aprende com modelagem é inútil. Não, é útil, vai te dar ferramentas. Mas aquela história, ferramentas não é o essencial, a essência está dentro de você, o essencial está dentro de você, né? Eu posso dar um pequeno exemplo do meu percurso na área acadêmica, né? Eu estudei bastante, graduei pela USP e vim fazer mestrado e doutorado fora, né? E aí, nesse percurso, né, inclusive já no doutorado, estava na França, então, consegui uma bolsa, fui para os Estados Unidos, comecei a trabalhar com outros pesquisadores, né? E pesquisadores muito bons, né? Pesquisadores que publicavam muito, pesquisadores de sucesso, né? E aquilo me transformou, porque eu comecei a ver como é que eles faziam, como é que eles pensavam. Pô, trabalhar com a pessoa é muito bom, se assimila, né? Inconscientemente você vai assimilando tudo, as estratégias, a maneira como a pessoa se comporta. E é engraçado esse processo, porque eu estava nos Estados Unidos e a professora, tinha uma professora com quem eu estava trabalhando bastante, e outros professores também, e uma cultura que tem lá é a cultura de correr. E essa professora corria até maratona. E eu, que não sou um cara de correr, comecei a correr, né? De tão em simbiose que você fica realmente, né? E aí o que acontece? Com esse processo, né, que eu estava modelando, no fundo, até de maneira inconsciente, eu estava modelando essas pessoas. E aquilo me ajudou muito na área profissional. Eu aprendi muito sobre pesquisa, né? Eu publiquei muito a partir de lá.
E, só que com o passar do tempo eu fui me questionando, falei, mas será que é essa a vida que eu quero ter? É esse tipo de vida que eu quero ter? Né? Será que esse é meu rumo na vida? Né? Então, e esse questionamento foi me inculcando, assim. E com o tempo eu fui percebendo que, poxa, tinha coisas que eu queria que se eu copiasse 100% aquela pessoa ou aquelas pessoas, eu não teria, né? Por exemplo, eu conheço muitos pesquisadores bons pra caramba, produtivos pra caramba, que publicam nos melhores journals, nas melhores revistas. Mas eu olhava para a vida familiar deles e não gostava. Eu falava, eu não quero ser como esse cara, né? Eu conheço muitos deles que nunca tiveram filhos, né? Nunca dedicaram tempo para uma relação amorosa, né? E para mim isso era importante. Eu tinha esse vazio, né? E ter família, ter filho, para mim se tornou importante, né? Ao longo do tempo, né? Quando eu tinha meus 20 e poucos, não era. Mas quando eu fui chegando perto dos 30, ficou bem importante, né? Aquele vazio ficou muito grande e não dava para eu modelar aquelas pessoas nisso, né? Depois que eu tive filhos, poxa, eu comecei a ver que eu queria passar tempo com eles, né? Eu queria ter tempo de qualidade com eles. E eu convivia muito perto de pesquisadores muito bons, inclusive um amigão meu e é um grande pesquisador, teve 4 filhos, mas ele passava o dia inteiro no escritório, né? O dia inteiro no escritório. E quem criava os filhos era a esposa, né? E aquilo eu não queria para mim. Eu sabia que eu não queria, né? Então, modelagem tem seus limites, né? E quando você começa a ver isso, fala, poxa, quero continuar sendo pesquisador, mas eu quero ter um tempo de qualidade com meus filhos, eu quero ter uma vida mais equilibrada, né? Eu não quero estar trabalhando o tempo inteiro. Tem um monte de gente nessa área que está trabalhando o tempo inteiro, 24 horas por dia mesmo, e não tem fim de semana, né? Para mim, eu quero desenvolver outras coisas, né? Para mim não é só o trabalho que conta, tá? Então, fui vendo o quê? Que os meus valores, a minha identidade era diferente, né? E isso é importante você lembrar, que a sua identidade é única, tá? E se você está demais olhando para fora, você acaba meio que se perdendo. Ou seja, a modelagem não funciona quando você se desliga da sua identidade, quando você esquece quem você realmente é. E a maioria de nós nem sabe quem realmente é, de tanto olhar para fora, né? E tá precisando fazer esse trabalho de voltar para dentro, de olhar para dentro, né? E então eu fui vendo isso. Com o tempo eu fui vendo que, poxa, eu era um professor de empreendedorismo, eu pesquisava bastante, era um bom, um ótimo pesquisador, mas faltava para mim, às vezes, eu estava sentindo falta da prática. Eu já tinha praticado empreendedorismo no passado, mas como eu dediquei bastante tempo para a área acadêmica, eu estava sentindo falta da prática, né? E aí eu fui começar a ver em volta, poxa, como é quem está fazendo o quê, né? E você acaba vendo na área acadêmica muita gente que, poxa, ou é pesquisador pra caramba e vai dar aula e é teórico, mas não está fazendo prática, né? Bons pesquisadores. Ou é gente que só dá aula e não faz prática nem pesquisa. Ou é gente que dá aula e tem a prática, tem a empresa, mas não faz pesquisa, né? E eu queria fazer os três, né? Eu queria fazer os três de uma forma eficaz, né? E aí foi que eu comecei a estudar coaching também, de uma maneira mais profissional, né? E fazer coaching de uma maneira mais profissional também, né? Então, estou te contando isso por quê? Porque às vezes aquilo que você busca não é o padrão. Às vezes aquilo que você busca não está disponível fora tão simplesmente assim, em termos de exemplos. Então, aí não tem um modelo só para você seguir cegamente um modelo, ou copiar, modelar um modelo. Não. Vai ter o quê? Vai ter pedacinhos que você vai copiar, você vai aprender com um, vai aprender com outro. Mas tudo isso é técnica. Você vai aprender a técnica, você vai aprender a tática, a estratégia. Como é que o cara fez para chegar aqui? Como é que o cara faz
para dar uma aula legal, no meu caso, como é que o cara faz para fazer pesquisa, né? Como é que você faz para criar uma empresa, para ter sucesso como empresário? Pô, isso aí você pode ir modelando. Tudo isso aí você pode ir modelando, porque tem gente que já é ótimo pesquisador, tem gente que é ótimo professor, pedagogo, tem gente que é ótimo empresário, né? E você pode aprender com todos eles. Mas você internamente se dizer o meu caminho é por aqui, aí eu não posso aprender com nenhum deles, né? Aí é comigo mesmo. Aí sou eu comigo mesmo, entendeu? Então, eu queria que você soubesse disso, dos limites, né, que tem modelagem, tá certo? E que então é para usar uma estratégia de aprendizado. Use, domingo passado eu falei, escolha um modelo, estude essa pessoa. Se ela publicou um livro, vai ler o livro dessa pessoa, porque você pode aprender com ela. Veja vídeos, aprenda como ela pensa, tenta descobrir na história dela como é que ela saiu de onde ela estava para chegar onde você quer chegar também e tudo mais. Continua, mas faça esse processo de se perguntar, se questionar internamente o que eu quero mesmo, para que eu estou aqui, qual o meu propósito maior, qual o meu porquê. E aqui vai uma dica para fazer isso. E fica aí de tarefinha aí para o domingo, ou de sugestão para você pensar durante a sua semana, tá? Que é o seguinte: as crianças, elas fazem modelagem o tempo todo, certo? Eu falei isso para vocês semana passada, o domingo passado. Criança modela o tempo todo, a criança copia até o jeito da gente andar, o jeito da gente falar, né? Com os meus filhos eu ficava brincando às vezes de fazer careta, né? E eu consigo erguer uma sobrancelha mais que a outra, assim, né? E eles pequenininhos, assim, 1 ano, nem isso, às vezes copiavam. Só que eles copiam espelhado, né? Quando eu ergo essa, a minha à direita deles é a esquerda, né? Que sobe, né? É engraçado, a criança faz isso muito naturalmente, ela está modelando o tempo todo, tá? Só que a criança também está bem em contato com a própria essência, certo? Principalmente as crianças que a gente ainda não colocou em contato muito forte com a tecnologia. Se a gente colocar a criança muito cedo, de uma maneira muito intensa, com tela, com TV, com computador, aí a criança vai perdendo um pouco esse contato com a própria essência, porque ela vai para fora, ela vai na tela. Tá? Agora, se você preservar um pouco a criança, ela vai ficar mais tempo ali em contato com a essência dela, inclusive em contato com o mundo espiritual, da onde ela veio, né? Isso aí, a gente aqui no Lanterna Biográfica, a gente realmente, não vou nem dizer acredita, não, porque eu acho que não é uma questão de crença, é uma questão de experiência mesmo, né? Mas a gente tem essa abordagem antroposófica, né? E as nossas experiências sempre nos confortaram, assim, nos mostraram esse caminho da antroposofia, da pertinência do que se diz na antroposofia, e não só na antroposofia, tá? Mas a questão da gente ser, pô, somos seres espirituais, né? Vivendo uma experiência terrena, né? Então as crianças estão mais próximas desse mundo espiritual, tá? Que acontece? Acontece que as crianças, naturalmente, por estarem mais conectadas com a sua própria essência, elas estão também mais naturalmente conectadas, por incrível que pareça, com essa noção do rumo na vida, com a vocação. Tá? Por quê? Porque a criança ela vai fazer naturalmente aquilo que lhe dá prazer, que é divertido, que ela gosta, que ela tem interesse. E cada criança é um pouco diferente. Se você não massificar, como eu disse, se você preservar um pouco a criança de tela, de TV, de coisas assim que massificam, tá? Que bota todo mundo igual, né? Então todo mundo vai assistir o mesmo desenho, todo mundo vai ver, começa a criar os mesmos gostos. Mas se você guardar um pouquinho isso, né? Preservar um pouco a criança dessas tecnologias, você vai ver que ela tem uma individualidade já. E aí, o que acontece muitas vezes é que naturalmente ela vai começar a solicitar alguma coisa. Naturalmente ela vai seguir um caminho, né? Ela vai te pedir alguma coisa, tá? E às vezes ela pede umas coisas que você não sabe de onde vem,
Um exemplo que a gente teve bem forte para a gente foi com o Rudá, nosso filho, quando ele tinha 2 anos, ele começou a falar que ele queria montar a cavalo, né? E, poxa, ninguém aqui em casa montava cavalo, né? Não tinha essa história de cavalo, de ver cavalo, não tinha essa paixão por cavalo. Ele trouxe essa paixão, era dele, né? E ele queria realmente. Eu perguntei para ele, falei, meu filho, mas você quer ver um cavalo? Ele falou, não, papai, eu quero montar. Entendeu? Então, com 2 anos e meio, a gente levou ele para ele fazer uma aula de equitação, né? E ele começou a partir daí, fazer aula de equitação toda semana. Mas veja, partiu dele, tá? Então, o exercício aí, a pequena tarefinha que eu quero que você faça, que eu sugiro, né, que você faça, para essa parte de você encontrar o seu rumo na vida, de você saber para que veio aqui, tá? E uma coisa que pode te dar um indício disso é você se lembrar de quando você era criança, do que você brincava, do que você gostava de fazer, no que você tinha interesse naturalmente, tá? A maioria de nós aqui, se nós estamos aí para cima de 30 anos, a gente teve uma infância que foi relativamente preservada das tecnologias, né? Não tinha tanto computador, tanta tela na época que a gente era criança, né? Tinha já um pouco, mas não tinha tanto assim, né? E então você vai talvez se lembrar um pouco do que você brincava, né? Do que você gostava de fazer. Fica essa dica para você, porque pode ser um indício ali da sua vocação, pode ser um indício do que te traz alegria de verdade, tá? Do que realmente te preenche. E assim, gente, as brincadeiras elas vão mudando de forma, né? A gente vai crescendo, as brincadeiras vão mudando de forma, mas não tem nada escrito que diga que a gente tenha que levar tudo a sério, que as brincadeiras acabem, né? Não está escrito em nenhum lugar que a vida deve ser levada a sério, tá? A vida pode ser levada na brincadeira também. Se você colocar mais brincadeira no dia a dia, fica mais legal. Então, aquelas brincadeiras da infância não são besteiras, né? Aquelas brincadeiras da infância, elas estão ali para te dizer, se você se lembrar, elas estão ali para te dizer, olha, isso aqui me dá prazer, isso aqui é legal, isso aqui corresponde, às vezes, com o meu ser espiritual, porque quando eu era criança estava mais próximo do mundo espiritual, tá? Então, pensa nisso hoje. Pensa assim, poxa, quais eram as brincadeiras que eu gostava? E pensa assim, por que que eu gostava? O que que me dava prazer ali? Tá? Se você está buscando o teu rumo na vida, esse exercício é legal de fazer e não custa nada, você faz rapidinho, né? Pode escrever num papel. Poxa, quando eu era criança eu brincava disso, 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 eu me lembro, eu fazia tal coisa, aquilo me dava prazer, fazia isso, fazia isso. E você agora, enquanto adulto, relembrar isso e olhar para isso, pode te dar uns insights, pode te dar uma ideia do que te traz felicidade, do que te traz ali uma alegria genuína, tá? E que está vindo de você mesmo, não está vindo externo, entendeu? Não é um modelo que você vai copiar, é realmente algo que, poxa, que a sua criança, né, que você, quando criança, pode ensinar para você agora quanto adulto, ou seja, o que você, enquanto adulto hoje, pode aprender com você mesmo enquanto criança, tá certo? Esse caminho é bem interessante, faz parte de um dos pilares que a gente usa no nosso curso, Lanterna Biográfica, né, para realmente ajudar as pessoas a tomarem rumo na vida, né? E aí a gente entende que, poxa, é você descobrir qual é teu rumo, descobrir o porquê está aqui e também descobrir e aprender como manifestar, como colocar esse propósito no mundo, né? E realmente eu acho que cada um tem um propósito único, né? Somos todos únicos, né? E, e isso é bom de saber, somos todos únicos, tá? Inclusive, gente, teve um. E aí já, já é curiosidade, mas acho que vale a pena compartilhar. Teve um zoólogo,
Cara, eu esqueci o nome dele, me desculpem, tá? Mas é um zoólogo bastante renomado, conhecido e tal. Ele estudou os processos de aprendizagem das espécies, tá? De diferentes espécies animais, né? Então ele foi ver como é que os cavalos aprendem quando são pequenininhos, né? Como é que vários mamíferos, principalmente, aprendem. E ele foi vendo isso em várias espécies de animais diferentes. E ele também olhou para o ser humano, tá? E aí a conclusão dele eu achei muito interessante. Ele falou assim: olha, o ser humano, os animais têm um processo de aprendizado que é padrão. Ele fala é padrão, é como se o animal aprendesse o código da espécie, né? Então o animal nasce e rapidamente ele vai aprender o código da espécie a qual ele pertence, somente o que é básico para a sobrevivência, os instintos, tudo. Então, mas todos os animais, todo cavalo vai passar pelo mesmo processo de aprendizado, né? Todo cachorro vai passar pelo mesmo processo de aprendizado, todo animal vai passar pelo processo de aprendizado daquela espécie. E é engraçado ver que os animais já nascem meio que prontos ali, né? O cavalo nasce, daqui a pouquinho ele já fica de pé, daqui a pouquinho ele está autônomo, né? Agora, o ser humano não, né? Ele fala, o ser humano, cada indivíduo vai ter um processo de aprendizagem diferente e único. Então, para esse zoólogo, ele falou, é como se cada ser humano fosse uma espécie diferente. Falou do ponto de vista do aprendizado da espécie, ele fala, no ser humano não tem um processo único de aprendizado. No ser humano, todo o processo é singular, é único. Olha que profundo isso, né? Quer dizer o quê? Quer dizer que, poxa, todos nós aprendemos de maneira diferente, né? Cada um de nós aprende de maneira diferente. Passamos por um processo único. Então, um dos pilares que, inclusive, vou falar mais semana que vem, no domingo que vem, é a biografia, né? Que a gente usa aqui, lanterna biográfica. Por que biográfica? Por causa da biografia. Porque cada biografia é única. Então, dentro da sua biografia, ali dentro da sua. Já nos primeiros anos, né? Dentro da sua infância, tem ali um código, né? O processo que você teve de aprendizado, que é único. Então, tem lições ali que são únicas, né, para você, que podem ser presentes para você. Marina fala muito isso, né? É colher, reconhecer os presentes da biografia, né? Que aprendizado bonito, né? Por quê? Porque são únicos, né? São personalizados para cada um, né? Então, é interessante isso. Faça esse exercício, tente se lembrar da sua infância, do que você gostava de brincar, o que era prazeroso, o que te dava energia. É um exercício que eu proponho para os meus alunos, inclusive, quando eu vou dar aula de empreendedorismo. Por quê? Você quer empreender? Você tem que empreender com algo, fazendo algo que te dá energia, fazendo algo com que você é feliz, né? Trabalho tem que ser felicidade, não pode ser o tripalho, não pode ser o sacrifício. O trabalho tem que ser bom, né? Para que domingo seja um dia como outro qualquer, para que segunda-feira seja igual domingo, que você está se divertindo, não é verdade? Então, lembra da sua infância, lembra dessas brincadeiras de infância que você gostava. Lembra, pode fechar o olho e visualizar lá atrás, pô, quando eu era criança, imagina, lembra de um momento feliz, que você estava com saúde pra caramba, com energia pra caramba, fazendo aquilo que você gostava, e a última coisa que você queria era que o dia acabasse, você queria continuar naquela atividade, né? Você queria continuar naquilo, sem parar, sem parar. Hoje em dia, muitas vezes, a gente chama isso de flow, né? A gente está no flow, a gente está sem parar, curtindo aquilo que a gente que a gente está fazendo, né? Quando você era criança, você tinha momentos assim, com certeza, tá? Então, busca na sua infância, em algum momento, por mais às vezes traumática que tenha sido a sua infância, se você está me assistindo hoje, ela também teve momentos bons. Se ela não tivesse tido momento nenhum bom, você não estava aqui, tá? Então, lembra de pelo menos um momento assim, que você estava com energia, que você estava bem de saúde, lembra do que você estava fazendo, né? E aí você pode escrever, você pode fazer um desenho, olhar para aquilo agora e analisar, poxa, o que que nisso aqui, nessa memória, nessa imagem, me traz felicidade, me faz feliz? O que que eu estava fazendo que era bacana?
E aí você vai começar fazendo isso, é um exercício bem simples, tá? Mas é um exercício em que você começa a olhar para dentro, né? Um exercício em que você começa a se conhecer melhor, né? E só você pode se conhecer nesse nível, tá? Então você se conhecer melhor, cara, se conhecer é precioso, tá? Se conhecer te dá poder. Clareza é poder. Você ter clareza sobre quem você é, sobre o que você gosta, sobre o que você quer, sobre o porquê que você está aqui, o porquê que você veio, isso te dá um poder enorme, entendeu? Te dá uma segurança enorme, uma confiança enorme. Claro que vão ter medos, claro que vão ter vozinhas dizendo, será que isso, será que aquilo? Mas isso, mais uma vez, é o externo. Concentra agora no que está interno, no que está dentro de você, faz esse exercício, tá bom? Então vamos lá, olha só, domingão, vamos aproveitar o domingão, faça esse pequeno exercício aí de, de visualização, de relembrar os momentos bons da infância, o que você fazia que você gostava, tá certo? Vai mexer o corpo, muito importante, né? Estamos aí na manhã do domingão, aí, então vamos mexer o corpo, vamos fazer uma atividade fora, lembra de ler todo dia, muito importante. Lembra de ler um livro, tá certo? Vamos botar na prática, mais uma vez, conhecimento sozinho não te dá poder. O que te dá poder é execução, é aplicar esse conhecimento, tá certo? Então vamos expandir em conhecimento, mas vamos principalmente também aplicar o conhecimento que a gente está adquirindo aí, que a gente está desenvolvendo, tá bom? Então vamos lá, um ótimo domingo para todo mundo. Legal, um beijo no coração. Vamos se mexer, que agora, minha vez também, eu vou me mexer também, não adianta só falar, eu tenho que praticar. Então, vou sair também, fazer minha caminhada e curtir a minha família, minha filhota, minha esposa, né, que estão já curtindo esse mundão lá fora. Tá bom? Um abração, valeu, gente. Aproveitem bastante o domingo, né? Se estiquem, se cuidem bastante, tá bom? E vamos alimentar nossa cabeça de coisas boas, nosso corpo também de coisas boas. Lembrando que mente e corpo estão juntos sempre, na verdade, não dá para separar, tá bom? Então, mexendo o corpo e pensamentos positivos aí para todos. Um abração. Bom domingo.